Em primeiro lugar, a gente precisa definir uma coisa. Eu sou um jogador casual. E essa é a experiência de um jogador casual. É, casual. Com mais de 13 mil horas em The Elder Scrolls Online. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo que explica muito sobre isso. Eu passei muito tempo nesse jogo caminhando, explorando a pé, sem montaria, sem pressa, sem marcador. Eu andava pelo mapa. E sim, eu fiz isso por muito tempo. Talvez seja exatamente por isso que eu esteja aqui falando de 13 mil horas. Porque pra mim, Elder Scrolls nunca foi sobre chegar, mas sobre atravessar. E isso começa muito antes do êxodo. Minha paixão por essa franquia começou em 2008, quando eu joguei The Elder Scrolls 4, Oblivion. Eu lembro de sair dos esgotos imperiais e simplesmente olhar Cyrodiil. E ali eu senti algo muito específico. Aquele mundo parecia maior do que eu. E o meu cérebro, contaminado pelos jogos online na época, como Perfect World, Grand Chase, Ragnarok e afins, pensou: imagina isso aqui, só que online. Não no sentido competitivo, no sentido vivo. Outras pessoas cruzando a estrada, histórias acontecendo ao mesmo tempo que a minha. O que eu queria não era só um MMO, era a continuidade de um mundo. E anos depois, o Ezo realizou isso. Mas realizou de um jeito curioso. Quando eu comecei a jogar The Elder Scrolls Online, eu não entrei nele como MMO. Eu entrei como Elder Scrolls. Por 4 anos, eu joguei como se fosse um single player. Eu fazia quest sem pressa, lia livros, entrava em ruínas aleatórias e caminhava. De novo, caminhava. Um amigo meu brincou dizendo que ESO não é um MMORPG, é um MSORPG, Massive Single Player Online. E eu entendo completamente essa definição porque o jogo permite isso. Jogadores solos são extremamente comuns, o questing é robusto, o mundo é denso. Ele não te força a competir, ele te convida a habitar. E isso é importante, porque foi justamente essa liberdade que construiu minha relação emocional com o jogo. E quando você cria vínculo com o mundo, você começa a vivê-lo de outras formas. Depois de 4 anos vivendo Tamriel quase sozinho, algo mudou. Eu comecei a me envolver mais com outras pessoas. Primeiro pelo roleplay, que é algo incrivelmente nichado, mas absurdamente rico. E isso foi a primeira transição. Eu deixei de apenas atravessar o mundo e passei a habitá-lo junto com outras pessoas. Mas a grande virada veio quando eu fiz uma build tanque. Isso parece técnico, só que não é. Porque quando você vira tanque, você assume responsabilidade. Eu comecei a entrar em conteúdos veteranos que antes me assustavam. E ali eu descobri um outro lado do jogo. Um lado que exige coordenação, confiança, presença. Foi nesse momento que eu percebi algo importante. O mesmo jogo que me permitiu caminhar sozinho por 4 anos, agora me permitia ser o pilar de um grupo. E isso não contradiz a experiência anterior, expande ela. E é aqui que entra uma parte delicada dessa conversa. Porque se o que me prendeu no jogo foi exploração, o que começa a ameaçar essa sensação é a otimização excessiva. ESO é um MMORPG, ele tem conteúdo difícil, ele tem meta, tem eficiência. Na minha percepção, o coração dele ainda é aventura. É por isso que eu tenho uma relação um pouco complicada com addons. Por exemplo, Map Pins. Ele é considerado essencial por muita gente, um dos addons must have. Só que pra mim, ele altera a natureza da experiência. Quando tudo tá permanentemente marcado no mapa, a exploração deixa de ser descoberta, ela vira execução, vira uma checklist. Você
não tá mais olhando pro horizonte. Você tá limpando ícones. Eu entendo quem gosta disso, de verdade. Só que pra mim, isso encurta a jornada. E a jornada é justamente o que me fez ficar 13 mil horas nesse mesmo jogo. Sobre addons para conteúdo veterano, eu não consumo tanto esse lado. No final das contas, eu acabei voltando pro meu quest, então não é exatamente meu local de fala. Mas, na minha perspectiva pessoal, quanto mais o jogo se transforma em painel de informações, alertas, menos ele se parece com aquele momento em 2008, olhando Cyrodiil pela primeira vez. E, particularmente, essa conexão importa. Então, quando alguém me pergunta por que eu tenho mais de 13 mil horas em The Elder Scrolls Online, não é porque eu sou hardcore. É porque eu atravessei esse mundo. Eu caminhei por ele. Eu vivi ele sozinho. Eu vivi ele com outros. Eu enfrentei desafios que me assustavam e participei da comunidade. Eu abri esse jogo para mais pessoas poderem jogá-lo. Eu não joguei ESO como uma corrida. Eu joguei como um lugar. Se você trata um jogo como um destino, você termina ele. Se você trata como um mundo, você continua voltando, mesmo que seja só para caminhar.